Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da série de vídeos Os Desafios da Gestão Pública para 2022, né? E hoje nós vamos tratar sobre o tema Marco Legal do Saneamento. Meu nome é André Marques, consultor de Direito Público na Ribeiro Veio Advogados, em Brasília, e servidor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Bem, como vocês já devem saber, em 2020, né, foi aí promulgada a lei do novo Marco Legal do Saneamento Básico, né, que gerou muitas discussões, tanto no seu trâmite lá no Congresso, quanto depois da sua publicação, né, e promulgação pelo presidente da República, com alguns vetos, né, e geraram várias ações de declaração de inconstitucionalidade, que foram julgadas pelo Supremo recentemente, declarando válido, legal, constitucional o novo Marco Legal do Saneamento Básico. Ou seja, então deve ser aí visto, né, totalmente entendido esse novo marco aí pelos municípios, né, que a questão do saneamento básico, ela é, o próprio nome diz, básica, né, traz questões de saúde, né, e em último caso aí a própria dignidade da pessoa humana. Então deve ser de fato muito bem observada pelos gestores públicos, né, que devem entender esse novo marco e se adaptar a ele, né, às suas novidades e às suas nuances, e se atentar também aos prazos que ele traz, né. Então nós estamos aqui, essa é a dica, né, para a gestão desse vídeo, né. Ou seja, o Marco Legal do Saneamento, né, as alterações que abrangem diretrizes para o saneamento básico e instituem normas gerais para a contratação desses serviços pela administração pública, né? Essas alterações que o Marco Legal trouxe visam aumentar a eficácia na prestação dos serviços de saneamento básico. O novo Marco Legal tem como meta a universalização, ou seja, para que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% tenha acesso aí ao esgoto tratado, né? A previsão legal para que os estados instituam normas para a integração compulsória de regiões metropolitanas, visando ao planejamento e a execução do serviço de saneamento básico, não viola a autonomia municipal, né? O interesse comum, de acordo aí com o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs, né, fala que o interesse comum justifica a formação de micro-regiões e regiões metropolitanas para a transferência de competências para o Estado, né? E o Supremo também fala que não ocorre ofensa ao princípio federativo na atribuição de competência à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, né, para criar normas sobre a regulamentação tarifária e padronização dos instrumentos negociais. A exigência de que os municípios se adequem às regras estabelecidas pela ANA para terem direito às transferências voluntárias da União não viola o Pacto Federativo, ou seja, a Agência Nacional de Águas, a ANA, né, vai estabelecer regras aí gerais, né, inclusive com a regulamentação tarifária e a padronização dos instrumentos, né, e os municípios terão que se, né, adequar a essas normativas lá feitas pela ANA. Isso não, de acordo com o STF, não viola o princípio do Pacto Federativo, né? E dentro do saneamento básico, um ponto importante, né, que a gente pretende tratar aqui é com relação aos resíduos sólidos urbanos, né, RSU. Eu, antes de assumir o cargo no Tribunal de Contas do Distrito Federal, eu era o controlador, né, era do controle interno do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, do SLU, desde 2018. Fiquei de 2018 a 2022 nesse cargo. E nesse período a gente conseguiu, né, fechar o lixão aqui de Brasília, conhecido como lixão estrutural, que era o segundo maior do mundo, né? Uma vergonha aqui tanto para Brasília quanto para o Brasil, ou seja, a menos de 50 quilômetros da capital federal, ali do centro do poder, da esplanada dos ministérios, né, ficava o segundo maior lixão do mundo. Então, foi um trabalho difícil, né? Não foi só na nossa gestão, começou anteriormente, mas a gente conseguiu aí concluir.
né? Então, o que eu quero trazer com isso? Essa experiência própria e aí para os gestores, né? Que um dos pontos do marco legal aí é o fechamento dos lixões, né? Que atende contra a dignidade humana, a saúde pública, o meio ambiente, ou seja, é uma coisa que deve ser totalmente erradicada, né? Mas a gente sabe pela experiência aqui de Brasília que não é um assunto fácil. E eu quero trazer isso aqui para os gestores, né? Principalmente vários pontos aí do novo marco legal de saneamento, ele coloca prazos, né? Mas não é só cumprir o prazo, né? Tem que ver a qualidade disso e como isso vai ser feito e a efetividade disso, para não, a pretexto de resolver um problema e gerar mais problemas, né? O exemplo do fechamento dos lixões é um desses, né? Ou fala para encerrar as atividades do lixão até o final de 2022, né? Mas pode pensar, fechar um lixão é fácil. Se for uma área cercada, eu vou lá e tranco. Se não for uma área cercada, eu cerco e fecho. Sim, mas você fechou o lixão, mas não é só isso. Fechou aquele lixão, você tem um aterro para colocar os resíduos sólidos, né, no município? Não. Então, você fechou aquele lixão, vai abrir outro, porque o lixo, né, os resíduos sólidos têm que ser colocados em algum lugar. A questão ambiental, você tem um plano de recuperação dessa área, ou seja, você tem um aterro, tá, beleza, agora eu já resolvi onde eu vou encaminhar os meus resíduos sólidos urbanos. Posso fechar o lixão, tá, mas você tem um planejamento aí de recuperação da área degradada? Eu não sei se vocês sabem, mas o chorume, né, que é aquele líquido que sai do lixo orgânico, ele é muitas vezes mais tóxico e poluente do que o próprio esgoto, né? Então, a área tem que ser regularmente aí um plano para recuperação dessa área, que não é fácil, né? Então, além dessa questão operacional de ter um novo aterro, essa questão ambiental, do plano de recuperação da área, tem a parte social, né? Infelizmente, a gente sabe que tem muitas famílias que vivem dos lixões, né? Catadores, né? Que vivem dentro dos lixões e tiram sua renda de dentro do lixão, tá? Você vai fechar o lixão, você vai botar essa população aonde? Né? Esses catadores aonde? Né? Então, né, vão ser criados galpões de triagem para alocar esses catadores, como foi o caso aqui feito em Brasília, ou vai ser feito programa de capacitação, né, junto aí ao terceiro setor, o Sistema S, Sebrae, Senai, SESI, para dar uma capacitação para esses catadores, para que eles sejam reinseridos no mercado de trabalho, como também foi feito aqui, né? Então, são várias coisas que o gestor deve pensar nesse ponto, né? Não é somente fechar o lixão, tá? Mas aí eu tenho que pensar na questão operacional, de onde vai o resíduo, questão ambiental da recuperação da área, questão social e o que vai se fazer com os catadores que vivem do lixão. Então, é uma questão complexa que eu trouxe aqui os resíduos sólidos como exemplo, né? Mas que se trata aí de toda a parte do marco do regulamento, né? do saneamento básico, né? Então, tratando especificamente aqui dos resíduos sólidos, o primeiro passo necessário para garantir a universalização da gestão adequada de resíduos sólidos é conhecer o atual sistema de gestão de resíduos, as características dos materiais descartados e os principais indicadores da prestação de serviço, né? A geração, né? A coleta e destinação desses resíduos, os recursos disponíveis, as iniciativas já existentes e dentre outros, de forma a orientar as melhores práticas e viabilizar soluções conforme a demanda, né? Só trazendo um exemplo aqui durante a pandemia, né, o que aconteceu com os resíduos sólidos, né, que durante o período da pandemia da Covid-19, dados aí de 2020 e de 2021, a geração de resíduos sólidos urbanos nos domicílios brasileiros cresceu cerca de 4%, com uma média de 1,07 quilos habitantes por dia, né? A que se deve a isso, né? A migração das atividades sociais de trabalho e educação para dentro das residências, ou seja, as pessoas passaram a ficar mais tempo dentro de casa e passaram a consumir mais dentro de casa e gerou mais lixo. Isso já era um problema, né? Que a geração do resíduo sólido urbano no país alcançou a marca de 82,5 milhões de toneladas por ano, né? Ou seja, o problema principal é destinar esse resíduo, não é só destinar qualquer destino, que aí tem os lixões,
mas é destinar a destinação final correta. Os aterros aí, os centros de triagem para separação do material reciclável, né, e outra forma. De acordo com, esses são os dados, né, lá do panorama dos resíduos sólidos no Brasil de 2021, né? E também já trazendo essa parte aí de saneamento básico de resíduos sólidos, eu queria falar um pouco também sobre os consórcios públicos, né? Que é uma ferramenta boa aí que muitos municípios às vezes não conhecem, que pode ajudar aí na gestão dessa questão de resíduos sólidos e de demais demandas que os municípios podem se juntar, né, formar esses consórcios públicos, municipais, intermunicipais, às vezes contando até com a presença do Estado, da própria União também nesses consórcios, para se juntar e dar uma efetiva resolução a muitos problemas, entre eles saneamento básico e também a questão dos resíduos sólidos urbanos. Os consórcios públicos eles são regulados pela Lei 11.107 de 2005. E quais são as principais características do consórcio público? Ele permite a gestão associada de serviços públicos pelos diferentes entes federativos, com a possibilidade de conjugação de recursos fiscais. O consórcio público ele pode ser contratado por dispensa de licitação, por exemplo, por entidades da administração indireta desses entes consorciados. E como se faz o consórcio público? Pelo protocolo de intenção. Esses entes se reúnem e fazem um protocolo de intenção para firmar o consórcio. E depois firmado o consórcio, como que vai vir o que interessa, que são os recursos? É feito aí um contrato de rateio entre esses entes federativos, para entregar os recursos ao consórcio. Então, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, dessas dicas. Se atentem ao novo marco legal do saneamento, que foi julgado aí constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente de como fazer essas implementações e os prazos, as questões das regulamentações que a ANA, Agência Nacional de Água, Esgotos e Saneamento, vai trazer, com relação às tarifas e demais regulamentações gerais que os municípios devem obedecer. Dentro do saneamento, se preocupe também com a questão dos resíduos sólidos urbanos, que é um problema aí sanitário, um problema de saúde pública, um problema de desigualdade social, um problema de dignidade da pessoa humana, Se atenta a isso, que não é só fechar o lixão, os lixões, tem que ver para onde vai destinar os resíduos, como vai ser recuperada a área, como que vai fazer com as famílias que dependem daquele lixão, E que pode ajudar nesses pontos são a figura do consórcio público, Então estudem aí municípios vizinhos, contando com a participação aí até mesmo dos estados e da União, para obtenção desse bem comum aí, Às vezes um município sozinho não tem recursos, não consegue fazer muita coisa, mas se juntar mais municípios e buscar ainda apoio do estado e da União, o problema pode ser melhor resolvido e ofertando um melhor serviço à população dos munícipes daquela área, Então, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo aí dos desafios da gestão para 2022. Obrigado.